Clodoaldo Tavares de Santana. Eu sou natural de Sergipe, nasci na cidade de Itabaiana, né, e vim para Santos com pouca idade, com 6, 7 anos de idade. E, logicamente, naquela época, podia imaginar que poderia ser um jogador de futebol. Eu vim para cá para trabalhar junto com meu irmão, apesar de muito novo. Mas aconteceu, né? As coisas foram mudando, eu vim para Santos. Depois comecei a jogar aquelas peladas de rua, né? Que era bola de meia, meião, aquela coisa toda. E nesses jogos de rua, assim, a gente sempre se destacava. Eu tinha 11 para 12 anos, né? Então, nessa época eu estava como coroinha na igreja do Valongo. Antes disso, eu cheguei a ir para o convento em Guaratinguetá, se não me falha a memória. Fiquei lá alguns meses, mas lá também eu só queria saber de jogar bola. Eu voltei, né, para Santos. Fiquei alguns meses no convento, voltei para a igreja, que eu me dedicava muito à igreja. E foi assim, e tive um convite para jogar no Barreiros, que era o melhor time da Várzea de Santos. Eu muito novo ainda, mas depois com 12, já para 13 anos, eu comecei então a jogar aí no Barreiros. Joguei na Várzea, que era no Barreiros, jogava de domingo de manhã, e aos sábados à tarde, eu jogava pelo Grêmio do Apito, que disputava o campeonato da Liga Santista. Inclusive esse campeonato, na minha história, ligado ao Santos, foi o único jogo que eu fiz contra um time que depois eu vinha jogar, me destacar e amar esse clube, né? Mas eu joguei contra o Santos. O técnico da equipe de base, que era o Ernesto Marques, já tinha visto alguns jogos na Várzea, que depois me contaram, e nesse jogo que eu fiz contra o Santos, eu fui o destaque do jogo. E aí ele insistiu muito. E com isso, com esse convite que eu recebi, eu expliquei para o Ernesto que eu não podia ir treinar no Santos, porque na época eu trabalhava. Eu tinha 11 para 12 anos e eu comecei a trabalhar numa companhia de armazéns gerais aqui. Insistiu que eu precisava ir, que eu tinha futuro no futebol. Então eu, Ernesto Marques, o grande, né, descobridor assim, de que eu tinha realmente possibilidade de jogar futebol. Aí aquilo foi me entusiasmando, mas eu preocupado porque eu tinha meu emprego. Comecei a faltar uma vez por semana para treinar no Santos. Não era nem para jogar, só para treinar. Comecei a faltar, toda semana eu tinha uma falta. Aí, como a gente fala no futebol, depois de 2 meses, com muita falta, eu recebi um cartão amarelo, uma advertência, né? Me chamaram, está faltando muito e tal, me deram uma advertência. Como eu continuei faltando, porque aí eu já estava inscrito e tinha que jogar, e eu precisava treinar também, aí a companhia me dispensou. Quando a companhia Produtores ela me dispensou, eu falei, bom, agora estou sem emprego, só tenho uma saída, eu tenho que tentar minha vida no futebol mesmo. Aí foi que eu falei com o Ernesto Marques, e aí a minha vida praticamente começou, como se eu tivesse nascido, né? Porque o momento que eu falei com o Ernesto Marques, que era o técnico da base, ele de pronto falou com os diretores do Santos e então me levou para morar na Vila. A minha vida passou a ser toda ela focada no futebol, naquele momento em diante, e no Santos Futebol Clube. Então aí tudo começou, né? Eu comecei a jogar no infantil, eu morava lá, eu treinava de manhã, aí à tarde eu também não tinha o que fazer, porque eu morava ali, eu treinava também, aí os profissionais iam treinar, eu ficava lá do lado de fora olhando para ver se faltava alguém para ser convidado, eu era muito novo, mas às vezes acontecia, e acho que aí foi muito rápido, em 1 ano e meio, eu continuei morando lá na Vila, eu morei quase 3 anos lá, até mesmo jogando no profissional, continuei morando lá na Vila.
insistência minha em se destacando nos jogos, no campeonato da base, eu comecei a ter a oportunidade de treinar. Porque eu ficava lá em cima, assim, numa mureta, olhando o treino dos profissionais, eu olhava de longe, assim, não tinha essa proximidade que tem hoje da base com o profissional. Existia uma certa distância, assim. Então eu ficava lá olhando, né, Pelé, Coutinho, Pepe, nossa, Carlos Alberto, Gilmar, eu olhando assim, falei, nossa, será que eu vou um dia, né, aí ao lado deles? E aconteceu. Aí eu ficava muito ali, que eu morava, faltava uma pessoa para treinar no profissional. Aí alguém falou, falta um jogador para completar. Aí falou, pega o moleque. Era eu, né? Aí outra semana, falta um lá naquela. Pega o moleque. Então eu era o famoso quebra-galho na época. Ia em tudo, né? Tá? Mas aí eu comecei a me destacar, fui a revelação do campeonato infantil, juvenil, aspirante. Depois houve uma mudança no comando técnico, né, do Santos, com o Antoninho Fernandes, que na época era o Lula. E aí o Antoninho me deu uma grande oportunidade, como prêmio, deu ser o melhor jogador do campeonato de aspirante em 66. Eu fui premiado com uma excursão com a equipe profissional. Foi então meu primeiro contato, assim, contato que eu digo já no time, jogando, viajando com eles. Isso tudo já em 66. Aí, né, depois da excursão eu voltei já não como titular, mas havia uma grande possibilidade assim de que eu conseguisse o meu espaço já como titular. E eu comecei o Campeonato Paulista em 67, jogando ao lado do Zito. Depois teve uma passagem que o Zito jogava com a número 5, que ele foi capitão do Santos, foi capitão da seleção brasileira, era um grande capitão do time, né? E em determinado jogo, se não me falha, contra a Portuguesa de Desportes, em São Paulo, a hora que o técnico foi distribuir as camisas, ele recebeu a 5, me repassou a 5 e jogou com a 8. Então a minha história do Santos começou praticamente aí, depois que o Zito, que eu herdei essa camisa número 5. Aí depois teve a minha participação na Copa no México, em 70, aí eu já com 20 anos de idade. Aí sim foi uma expectativa enorme, porque você participar de uma Copa do Mundo, representando o seu país, é uma pressão muito grande, você sabe, na época eram 90 milhões, né? A sua emoção de saber que o país todo estava, né, de olho em você. Foi o ponto alto da minha carreira, não tenho nem dúvida. Eu tive muitas glórias no Santos, tive na seleção, mas essa conquista da Copa do Mundo foi, logicamente, que marcou, né, o meu nome dentro do esporte no mundo inteiro. E permaneci até 1979, quando eu tive que encerrar a carreira por uns problemas de lesões que eu tive. Tive que fazer 2 ou 3 cirurgias na época no joelho, E eu, infelizmente, perdi, acho que um bom tempo da minha carreira, porque eu passei de 75, quando eu tive a primeira lesão mais séria no joelho, até encerrar minha carreira em 79, foram 4 anos que talvez tenha jogado 2, somar tudo, nem sei se dá isso. E como eu não queria manchar a minha imagem que eu tinha, né, com problema de joelho, de jogar, sem estar em condições, então eu resolvi parar aos 29 anos de idade. Então eu joguei somente no Santos Futebol Clube, profissionalmente. Depois eu fui convidado para fazer uns jogos pelo Nacional de Manaus, no qual participei de alguns jogos lá, um período muito curto. Eles queriam até que eu jogasse contra o Santos, porque era o Campeonato Brasileiro, e eles queriam que eu jogasse, e eu falei que não ia jogar contra o Santos, e retornei para Santos, inclusive com a delegação, e por aqui fiquei, já não retornei mais para Manaus, né, resolvi encerrar definitivamente a carreira. Aí depois tive um convite para jogar nos Estados Unidos também, uma coisa assim já
não tão profissional, né? Então eu resolvi voltar para o Brasil, não quis continuar também nos Estados Unidos, voltei porque minha lesão, ela se agravava a cada ano, aumentava, ficava pior, e aí fiquei aqui no Brasil, fui convidado para ser técnico do Santos, foi a única vez também, isso em 83, mas também não me entusiasmou muito, né? Porque treinar todo dia com a equipe, tem que viajar, tem que concentrar, quer dizer, eu ia ter que abandonar minha família. Aí foi que eu resolvi entrar para o mercado imobiliário. Eu já gostava na época, tinha uns amigos que gostavam de fazer algumas casas assim mais popular, São Vicente, Praia Grande. E eu já tinha um gosto pela coisa e comecei então uma atividade nova, como corretor de imóveis, né? E pratico, ou até hoje, presto assessoria dentro do mercado imobiliário, que é a minha profissão atual. Não lembro qual jogador, não sei se foi o Sócrates, que já faleceu, mas ele usou uma frase assim, né, que o atleta morre duas vezes. Uma quando ele para de jogar futebol e a outra depois que ele morre de verdade. Entendeu? Eu, a minha família, sou casado há já 40 anos, estou com a mesma esposa, tenho duas filhas e tenho um neto de 17 anos, que atualmente está jogando no Sub-17 do Santos. Sou caseiro, gosto de praia, gosto de cinema, mas hoje em dia eu gosto muito de ficar em casa. E a minha relação com o Santos, ela é eterna. Meu sentimento pelo clube vai ser por toda a vida, né? E eu sou atualmente conselheiro do Santos, é o único vínculo que eu tenho assim com o Santos, é como conselheiro, não tenho nenhuma outra atividade, tá? Mas sempre que posso estou nos jogos, quando posso, um dia que eu tenho alguma curiosidade de ir ao centro de treinamento. E o maior vínculo hoje mesmo, que é a minha grande paixão, é ver meu Vitor Santana, né, que é meu neto, quem sabe jogando na equipe principal. Está com 17 anos, está 1 ano e meio lá no Santos, e isso para mim seria como completar, né? Acho que o que está faltando, acho que na minha história no Santos é essa possibilidade do Vitor um dia vestir a camisa principal do time profissional do Santos. Já veste a do Sub-17, é uma alegria muito grande, mas acho que para mim completar esse meu ciclo dentro da história, da minha vida no Santos, é quem sabe ver o meu neto jogando, quem sabe, como profissional. Esse acho que é o maior desejo, o maior sonho que eu tenho, que quem sabe possa se realizar.